Oi, eu sou a Isabela. Gente, eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. O retorno. Olá, gente, eu nem acredito. Boa terça-feira para vocês. Estamos de volta a esse podcast. Vocês estão crendo? Porque eu não estou crendo. A volta do Angu de Grilo, primeiro episódio de 2021, agora com um gemidinho de bebê ao fundo. Eu não sei se vocês já ouviram. Começamos a falar, a criança que já se manifestou, está dormindo. Vamos ver até que parte desse podcast ele segura dormindo. Que isso, gente? Efeito sonoro. Fogos de Feliz Ano Novo. Olha os efeitos sonoros da Flávia Ol. Vou botar o vídeo no YouTube. Não, tá estourando o áudio aqui no meu ouvido. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos, gente. Gente, 1 mês e meio do nosso último episódio, né? O último episódio foi na virada do ano. Nos despedindo, abrindo o nosso hiato. A gente ia voltar em outro formato, como foi dito, né? Prometido pra vocês. Mas acabou que depois Martin nasceu, ainda em 2020, dia 28 de dezembro. E eu achei que fosse ficar esses 3 primeiros meses a naturalidade com que ela fala isso, gente. Martin nasceu, gente! Martin nasceu! E eu só não tô berrando mais porque ele tá dormindo aqui do lado. Martin nasceu. Eu compartilhei algumas coisas já no Instagram. Então, se você não me segue, por favor, Bela Reis, @BelaReis, vai lá. Falei de algumas coisas da maternidade, algumas fotos. Não do rostinho dele por enquanto, mas mãozinha, pezinho eu tenho colocado. E aí a gente prometeu que ia voltar só minha mãe, né, com alguns convidados, e que eu demoraria mais, porque eu imaginei que esses primeiros pelo menos 3 meses dele fossem ser muito, sei lá, que eu fosse estar vivendo um universo paralelo aí do puerpério, mas acabou que está sendo mais tranquilo do que eu imaginava. Ele é um bebê tranquilo, a gente se encaixou muito bem. E resolvi voltar já de cara. Eu também me encaixei muito bem. A paternidade está com tudo aqui, gente. Vocês não têm noção. A avó do ano está on, mais do que on, nas madrugadas, inclusive. Modéstia à parte. Vó Flávia tá batendo um bolão nesse puerpério, rede de apoio top demais. E isso tá fazendo com que seja um processo tranquilo, minimamente tranquilo para todos nós. E voltei, então já voltei, desde já consigo estar aqui gravando com vocês. Ele tá dormindo aqui do nosso lado, provavelmente antes de a gente terminar ele vai acordar. Vamos ver aí, vamos ouvir um chorinho, quem sabe. Eu também sou capaz de apostar que sim. Daqui a pouco, talvez não demore tanto assim. E estamos aqui para falar desse retorno e também de carnaval, nessa terça-feira de carnaval, que no ano passado estávamos... No ano passado não teve Angu de Grilo na terça-feira de carnaval, porque saiu na quarta com a gente já comentando os resultados e a apuração. Então, eu tô achando a minha voz tão diferente. Eu tô me ouvindo, né? Que eu tenho retorno. Tô achando minha voz muito diferente. Se vocês estiverem achando também, por favor, vocês me deem esse depoimento. Mas no ano passado a gente teve Angu de Grilo na quarta-feira de cinzas, comentando o resultado da apuração. E esse ano, um ano depois, nada, né? Não temos carnaval, não temos desfile, não temos, eu diria, nem perspectiva de quando vamos ter, né? Tem um papo aí de meio do ano, mas eu não acredito nisso. Ano que vem, vamos ver. E nesse pacote de assuntos da semana, dessa volta, a vacina, né? Porque o carnaval não tem, porque não tem vacina. Enquanto não tiver vacina, não tem carnaval. Já começou uma galera a ser vacinada, mas no Rio, por exemplo, essa semana, hoje, segunda-feira, Eduardo Paes, prefeito, já avisou que acabaram as vacinas, estamos novamente esperando mais. A partir de quarta-feira, o plano de vacinação vai ser suspenso para o calendário. Então, trágico. E tem tudo a ver com o carnaval. Falando desse 1 mês e meio, né? Sua experiência de vó. Foi lindo, tá sendo lindo. Hoje eu até falei uma coisa, vou repetir aqui para vocês, angulers queridos. É muito forte. O amor é muito forte, muito intenso. Até comentei com a Isabela que eu nem lembro que eu queria uma neta. Lembra dessa história? Verdade. Uma neta, balanta. E é impressionante porque é uma pessoinha de meio metro e 4 quilos agora, que ele deve ter, e ocupa um espaço
total, 100% do espaço-tempo é ocupado por ele. Então, quando ele tá aqui em casa, ou quando eu tô na casa da Isabela, é tudo em função dele, tudo gravitando em função dele, né? Do horário dele, da fome dele, da higiene dele, da respiração dele, das carinhas, dos reflexos. E quando Bela vai embora, que ele sai, a casa fica um vazio, como se... E é muito louco, porque ele só existe há 1 mês e meio, mas a intensidade da presença é tanta que parece que ele sempre existiu. Parece que eu sempre fui avó, parece que sempre... E é muito interessante, porque o Aidan está vivendo uma experiência muito forte também de afeto. Ele que teve, né, relacionamentos comigo e com a ex dele, que tinham filhos pequenos, com 2, 3 anos de idade, mas ele não teve filhos biológicos ou acompanhou né, de estar dentro de casa de um recém-nascido. Então ele está completamente atravessado por essa presença, né, do Martin. E ele é um bebê lindo, ele é uma graça, ele é a minha cara. Ele é a cara da Isabela quando nasceu. Ele é a minha cara. Mas tem um monte de coisa do pai dele, né? De mãozinhas no rosto, jeito de dormir, umas caras, os braços imensos, mãos e pés. Vai ser muito alto ele, muito, muito provavelmente. É muito gostoso. E aquela vozinha, e já dá pra ver uns traços de personalidade. Ele é super calmo, mas ele não gosta de trocar fralda. E aí ele chora, reclama, horrores. Fica puto. Ele gosta de tomar banho. Então ele ouve o barulho da água, já fica em silêncio. Ele adora música. Ele já ama Maria Bethânia. Eu tava esperando você falar. Ele já ama Maria Bethânia. As favoritas dele, Maria Bethânia, Nara Leão, Carlinhos Brown, que eu boto muito obrigada, Xé, e ele fica ouvindo. Ele já até riu. A Isabela sabe. E as musiquinhas de infância, mas eu já criei uma playlist para ele, com várias músicas. Ele já tá ouvindo samba enredo nesse carnaval. Eu comprei fantasias de carnaval para ele, para o primeiro carnaval dele. A avó tá muito on. A mãe já tá dando peito, já tá suficiente. Não, tô super on mesmo. Já comprei escovinha de cabelo, que ele é careca, a Isabela achou que não precisava ter escovinha de cabelo, e eu comprei, porque eu acho que tem que pentear aquela penugenzinha. Várias coisas. Eu não aguento isso, meu Deus. E ele ama o meu colo, você pode confirmar, porque é verdade. Não, é verdade, eu acho isso ótimo. Acho que isso é uma das coisas que tem feito ser um período leve, assim. É óbvio, ele acorda de madrugada pra mamar a cada 2h30, né, 3 horas. Mas ainda assim, uma coisa que é muito boa é que ele vai 100% com a minha mãe e com o Rafael. Então, assim, não tem esse negócio de ser um bebê que só se acalma com a mãe, só fica no colo da mãe e quer mamar a cada 1 hora. Então, que é uma demanda da mãe muito grande. Ele não, ele dorme no colo da minha mãe, ele mama, eu entrego e ele fica, assim. Fica horas, 1h30 dormindo no meu colo, numa boa. Adormece, a minha mãe consegue acalmar ele. A gente dança, ele é acalmado, ele é acalmado pela minha mãe e pelo Rafael, assim, muito fácil. Então isso também me tira, né, um peso, uma demanda muito grande, porque se ele só quisesse ficar comigo, só no meu colo, seria muito demais, né? Eu, obviamente não conseguiria estar gravando aqui, não porque seria um problema gravar com ele no meu colo, mas eu acho que eu estaria num nível de cansaço e de exaustão desses últimos 45 dias, que seria, né, demais. E eu me preparei pra viver o pior momento da minha vida, né? No puerpério, assim, um inferno de sentimentos, de emocional, hormonal. Eu sempre gosto de me preparar pro pior e esperar o melhor. Então eu me preparei pra viver um momento horrível. E tá sendo muito melhor do que eu esperava. A primeira semana em casa, os primeiros dias em casa são sinistros, né? Que assim, que você não dormiu e aí você acorda, você ainda não sabe lidar, não sabe como é que são os horários, como é a organização daquele bebê. Então, o amamentar chorando rolou várias vezes na primeira semana. Mas depois a gente foi se entendendo muito bem. Ele é bem regradinho, assim, então também dá pra gente prever, mais ou menos. Ele não é um bebê muito imprevisível até o momento.
Passamos pelo salto 1, estamos terminando de passar pelo primeiro salto de desenvolvimento. Ai, que é tudo verdade esse negócio de salto. Gente, é impressionante. Minha maternidade foi muito intuitiva, né? A Isabela é toda cartesiana. Lê tudo, 45 dias, que não sei o que vai acontecer, isso vai acontecer aquilo. E é tudo verdade. E acontece. Acontece Na semana mesmo. tal, eu baixei um aplicativo chamado Semanas Mágicas, é um aplicativo pago, mas ele fala, na semana tal vai ter o primeiro salto, então ele vai mamar mais, vai chorar mais, ele vai começar a se interessar por um novo sentido, um dos cinco sentidos, né? Ele vai agarrar o interesse, vai soltar a primeira lágrima, e é verdade, anteontem foi a primeira lágrima dele. Foi ontem. Gente, foi ontem? Eu já não sei mais os dias, porque eu durmo, Foi acordo, enfim. E acabou que esse período tá sendo bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Mas eu descobri o tátil dele. Flávia Ol. Eu falei antes. Ele tá diferente. Ele está buscando tato. aguçado. Ele está buscando pegar, encostar na pele. Ele encosta, ele quer uma pelezinha pra ele botar a mão. É uma coisa linda, gente. Então estamos muito apaixonados, muito. É o dia inteiro babando, lambendo essa criança. E tá sendo uma experiência muito incrível, muito mais leve do que eu esperava nesse início. É óbvio que as mães sempre falam que a melhor fase é a fase que tá, né? Porque o pior parece que sempre já passou, mas ainda virão muitos saltos difíceis por aí. A gente ainda não tem, né? Não tem jogo ganho na maternidade, eu acho que em momento nenhum. Mas estamos conseguindo lidar muito bem com essa vidinha. E por incrível que pareça não, mas eu sempre quis, né, ser uma mãe desapegada, assim, né, de não ter essa obsessão de só eu sei fazer, só eu sei cuidar, só eu posso botar pra dormir, só eu posso tocar a fralda. Tinha muito receio de acabar ficando assim, até por uma questão de instinto mesmo, de hormônio desse pós-parto. Não fiquei. Então isso também me traz uma leveza de conseguir delegar bem os cuidados com ele. Não tenho nenhuma dificuldade com isso, muito pelo contrário. Se for de madrugada, se eu tiver com sono, então toma que o neto é teu, o filho é teu, não quero nem saber. Mas estamos bem, eu acho. O saldo desses 45 dias foi muito positivo. Gente, aí, mas levando em consideração, acho importante também fazer um parêntese aí, sobre a pandemia, né? Sim. Não são condições normais de se ter uma criança. A gente não pode ter visita, Sim. né? A maioria das pessoas mais queridas estão recebendo imagem ou notícias do Martin por vídeo, por foto. Isso é muito esquisito, isso é muito diferente né? A gente não consegue sair para visitar ninguém. Não temos recebido visita em casa por conta ainda da pandemia. Você não estaria tanto em casa, né? Se não fosse a pandemia, porque tá sendo essencial. Assim, o Rafael, eu tenho dormido aqui 3 dias na semana, porque é quando o Rafael dá plantão à noite, pra não ficar sozinha com ele, porque eu fico muito... Já até fiquei, mas eu acabo ficando muito cansada de manhã, né? De ter que ficar a noite inteira praticamente acordada. Então eu tenho dormido aqui 3 dias na semana. E se fosse fim de semana, e se não estivéssemos em condições normais, talvez eu estivesse viajando a trabalho, né? Trabalhando fora. E não teria essa opção de delegar tantos cuidados como eu tô. Ficaria uma coisa muito mais centralizada em mim. Eu tenho acompanhado algumas mães que tiveram um filho muito próximo do nascimento do Martin, então a gente tá vivendo mais ou menos a mesma fase. E que estão com a família longe, né? Que a família mora em outro estado, que não tem nenhuma rede de apoio, é só, tipo, ela e o marido. E o marido ainda trabalhando, né? De casa, em home office, então não pode, o dia inteiro com a mãe. Cara, é enlouquecedor, eu não consigo imaginar. Os dias que ele ficou mais grudado comigo, eu fiquei, assim, no fim do dia eu tava num mau humor, numa irritação, porque é muita demanda. E definitivamente eu sinto que eu sou uma mãe muito melhor quando eu consigo delegar, quando eu consigo ficar com ele fora do meu colo, quando eu consigo dormir um intervalo das mamadas a mais do que acordar 8 da manhã, quando eu consigo dormir até um pouco mais tarde, eu acordo muito melhor, muito mais disponível para ficar com ele e muito mais feliz de estar nessa função. Então, de fato, rede de apoio é uma coisa muito, 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 muito importante. Mas eu tô morrendo de saudade de todo mundo. As crianças da família que não puderam conhecer ainda, gente. ver. Meu Isso pai, é horrível. Que veio quando eu tava grávida. Isso é horrível. E não conseguiu ver ele ainda depois que ele nasceu. Essa coisa desses nossos tempos realmente é muito diferente, né? Isabela ganhou umas lembrancinhas pra dar, né? Pra visita. De visita. Nenhuma. Porque não tem visita.
porque a gente ainda está, né, tomando muitas precauções, com medo do contato, e isso é uma coisa que a gente espera que seja superado aí ao longo desse ano, porque não dá para criar uma criança numa ilha, né? Bom, mas enfim, ele também é muito pequeno, ainda tem vacina para tomar, né, para receber. Também, eu acho que em condições normais não estaria esse fluxo tão grande de pessoas ainda, porque ele ainda é muito pequeno. Mas vamos ver nos próximos meses como é que se desenrola esse pico aí, né, de casos aqui no Rio, que tá muito sinistro, pra gente começar no Brasil, né? a aproximar nossos queridos que estão loucos pra pegar, pra conhecer, pra ver, mas por enquanto ainda não tá dando. Bom, podemos mudar de assunto? Podemos mudar de assunto. Vamos à nossa pauta. Ai, gente, que tristeza, né? Hoje era pra gente tá... Bom, eu não vou falar que hoje era pra gente tá... Eu ia estar acordando às 5 da tarde, como de costume, depois de 2 dias virada na Sapucaí e tal, porque eu já não iria pro carnaval esse ano, né? Porque eu já estaria com um bebê. Quando eu engravidei, eu falei, bom, carnaval do ano que vem não vai ter, e é isso aí, beleza. Mas o plano era estar em casa, vendo o desfile, indo dormir tarde, vendo todos os desfiles, comentando, esperando a apuração. E é muito sofrido, né? Pela primeira vez nas nossas vidas, minha e sua, não ter carnaval, não ter desfile. A gente é 100% de escola de samba, né? Eu não sou uma pessoa de bloco, nem minha mãe. Mas não ter a festa, não ter os desfiles é muito dolorido. Muito. Tá sendo muito sofrido. Na sexta-feira eu fiquei bem mexida quando vi a imagem. Até foi uma cena bonita, né? O Eduardo Paes recebeu a chave do Rei Momo e entregou a chave para uma equipe de saúde, simbolizando esse momento, né? Que a cidade está sob, digamos assim, a guarda, né, dos profissionais de saúde em razão da pandemia. E o Sambódromo está sendo iluminado com as cores das escolas, um pouco em homenagem às vítimas, né, em respeito às vítimas, mas também em homenagem e referência a essas agremiações. Que eu preciso dizer, e a gente, ao longo do ano passado, no Angu de Grilo, eu acho que chegou a comentar, foram muito corretas, né? As escolas de samba, as associações de blocos, os principais blocos do Rio de Janeiro, desde o primeiro momento disseram que não haveria condição de ter carnaval em razão da pandemia, só se houvesse vacina. Mesmo quando houve a possibilidade de um carnaval no meio do ano, né, em julho, sempre a condição fundamental era a vacina. Então são instituições e pessoas e profissionais que estão sofrendo profundamente, né? Muita gente que perdeu seu ofício, que está em dificuldades financeiras, especialmente os trabalhadores de menor qualificação, de menor formação escolar, sem muitas possibilidades, né, de substituição, estão sofrendo muito, estão passando necessidades. Houve muitas redes, né, de solidariedade, de acolhimento ao povo do samba, mas com uma compreensão muito madura de que essa festa é uma festa de aglomeração e que ela seria inviável. Isso torna absolutamente louvável e com o necessário reconhecimento ao povo do samba por essa posição mais madura, e absurda a transgressão, né, de gente que está se aglomerando por aí, não só no carnaval, mas ao longo do verão, das festas de fim de ano, tudo que a gente tem visto em relação ao agravamento dessa pandemia. Então, isso do ponto de vista tratando da questão da crise sanitária mesmo, né? Da postura institucional. E a gente tem presidente da República que debocha, que desqualifica a vacina, que debocha de necessidade de isolamento, que boicota, né? Que sabota as formas que a ciência encontrou para enfrentar a pandemia. Então, você ter instituições, agremiações, lideranças de escolas de samba, algumas muito polêmicas, acolhendo, né, o posicionamento da ciência e cancelando a festa, é algo a ser anotado e reconhecido. Não era para ser assim, né? Era para o Brasil inteiro estar irmanado no mesmo pensamento, mas, infelizmente, a gente é o que é. Então, essa é uma dimensão em relação à pandemia propriamente, à crise sanitária.
A gente tem uma tragédia econômica, social, por conta da interrupção, né, de fluxo dessa cadeia produtiva, já mencionei aqui, e a gente tem falado bastante sobre isso, mas eu queria encerrar essa reflexão lembrando do imaterial, né, do que é invisível, do que é subjetivo e que está fazendo muita falta. Talvez tanta falta quanto as dimensões do ofício, do dinheiro, do sustento, que é o sentido de celebração, de encontro, de formação de redes de solidariedade comunitárias, o senso de pertencimento, o afeto, né, as amizades, os abraços. Isso está fazendo muita falta. A Beija-Flor desfilaria na madrugada de segunda-feira, né? Ela seria a última escola de domingo, e ontem foi um dia assim muito complicado. Cada entrada na rede social que eu via, por exemplo, a Selminha, o Fabinho, né, o grupo que a gente desfila junto, várias escolas, tem sido muito duro. Aidano, que é Aidano André Mota, meu marido, e jornalista especializado em carnaval, está sofrendo um monte. Ele passa o dia inteiro no escritório ouvindo samba. É uma coisa assim... Fez uma live de 5h30. Com o Pedro Migão no sábado. Falando de carnaval. Insônia, sabe? Muito sofrido. E ontem a gente acabou tendo um encontro inesperado, porque a Tereza Cristina, diva maior, fez uma live em homenagem a Beija-Flor, e acabou que a gente se encontrou na madrugada de segunda, na live da Tereza Cristina, a família Beija-Flor. A Selminha estava e se emocionou, e nós nos emocionamos. Mas isso para lembrar da importância, eu falei com os companheiros da CBN, o Luiz Antônio Cima sempre chama atenção para uma frase do Beto Sem Braço, compositor do Império Serrano, a gente faz festa para espantar a miséria. E o significado dessa frase é muito profunda, porque essas festas estão muito, muito relacionadas, essa festa, né, do carnaval, que tem origem nos tambores de África, do candomblé, do povo de santo, né, dos terreiros, das iás, ela tem um sentido de reunião da família ancestral de África, né, na diáspora. Dos sentidos comunitários de gastronomia, de comer, de celebrar, de estar junto, de se apoiar, né? De se reunir. Isso tudo é uma vocação, é um compromisso ancestral que nos foi tirado. E é muito duro pensar que uma cidade, que um país, porque várias capitais brasileiras eu acho que têm a mesma sensação, Recife tem a mesma sensação, Salvador tem a mesma sensação, eu acho que em larga medida São Paulo também construiu pela cultura, mas é brasilidade, né? Você está sem essa possibilidade do encontro. E, na verdade, o carnaval era catártico, né? O combustível, o alimento para você encarar um ano de uma vida difícil, sempre difícil, né? Quase sempre difícil. Não ter isso, né? E enfrentar o mesmo ano difícil, ou mais difícil ainda, sem essa possibilidade do encontro, é muito duro, né? A gente já passou São Jorge sem feijoada de São Jorge, Natal sem grandes reuniões de família. Páscoa do ano passado já não teve. Já não teve. Sem almoço de Páscoa, né? Natal, Réveillon sem Réveillon, Réveillon sem Copacabana, e agora Carnaval sem Sapucaí, sem blocos na rua, sem encontros, aglomerações, confusões, do jeito mais saudável que possa ter essa palavra, esse conceito. E o que consola é o nosso compromisso com a saúde, com a vida e com a expectativa do ano que vem. Então, me perguntaram, o que você acha que vai ser? Eu falei, eu acho que vai ser tipo romper um dique, sabe? Porque eu acho que esse reencontro, no dia em que for possível o reencontro, eu acho que vai ser um dos dias mais importantes da história dessa cidade de 450 e tantos anos. Não tem como não ser, porque a gente é feito disso.
E entendo até em alguma medida que quem transgride não consegue. Né? Não consegue por várias razões socioeconômicas, culturais, de formação educacional, de crenças, de influência de lideranças nocivas, não consegue ficar fora disso, dessa possibilidade mas do também encontro. não é a mesma coisa, né? Assim, ainda que a gente saiba que vai ter bloco clandestino aí acontecendo, ou teve, né? Nesse fim de semana, que teve festa de carnaval em vários clubes, festas fechadas, não é a mesma coisa. Ainda mais, bom, se a gente estiver falando de desfile de escola de samba, não teve, né? Então, será um grande encontro, será o grande encontro no ano que vem. Mas ainda quem saiu para esses lugares não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas. Eu acho que não teve o ritual. Eu acho que o carnaval, para mim, vocês estão já ouvindo, né? Que a criança aqui já está se movimentando. Vamos pegar o bebê. Vamos pegar. Oi, meu filho, você quer participar? Vem aqui. Vem falar com o Angu de Grilo, com os nossos angulers. Vem dar seu depoimento sobre o carnaval. Mas ele já se fantasiou nesse carnaval de Pantera Negra. Eu queria estar na Sapucaí. Ai, calma aí, deixa eu voltar pra minha posição. Mamar na Sapucaí. Mas eu acho que, na verdade... Deixa eu sentar direito, peraí. Eu acho que eu tô na hora dele mamar. 3:30. Tá assim. Ele acordou com fome. Quero meu lanche. Quero minha colação. Normal. É colação isso que chama? Sei lá. Eu acho... E aí? E aí, Angu? E aí, Angulers? Angu de grilinho? Vai ter Anguzinho. Anguzinho de grilinho. Quer mamar? Eu vou mamar, vamos mamar. Então a gente vai ter essa cena. Esse áudio. De uma gravação de Angu de Grilo. Ele vai perdendo a paciência, gente. Ele é assim. Vida. Pronto. A criança está sendo alimentada. Calma. Se ajeita. Isso. Pronto. Ui. Foi. Engatou, meu povo. Foi, querido. Mas eu acho que, na verdade, o que eu sinto mais do carnaval, que eu acho que ainda pra quem saiu, pra quem foi a bloco, não vai ser a mesma coisa, é que eu acho que existe um ritual do carnaval, né? Pra quem gosta de escola de samba, começa em agosto, né? Com a escolha dos enredos, às vezes até antes. A escolha do samba, que começa, as disputas, a final e tal, o barracão começa a se movimentar. Os ensaios, ensaio técnico. Então tem todo um calendário que o intervalo, na verdade, é muito pouco, né? Entre um carnaval e outro, pra quem gosta de escola de samba. Mas até pra quem é de bloco, existe um ritual. Eu não vou a todos os ensaios, eu não acompanho essas disputas de samba, eu acho essa parte meio chata dos desfiles. Eu vou a ensaio em quadra às vezes e tal, ensaio técnico só se for da Beija-Flor, mas ainda assim, nas semanas que antecedem o desfile, existe um ritual pra todo mundo, né? Se você vai a camarote, você vai pegar a camisa do camarote pra customizar a camisa, pra personalizar. Se afoga não, meu filho. Você vai pegar a camisa pra customizar, pra personalizar. Se você vai a bloco, você já começa a agitar as fantasias. Gente, Saara, né, as lojas de comércio popular, exatamente, começam a botar fantasia de carnaval, a vender, a ficar cheias. Em janeiro as pessoas começam a comprar. As gozações, né? Quem vai ser o político sacaneado, a figura sacaneada. Os memes, que vai ser de fantasia. As pessoas começam a trabalhar também com adereços de carnaval, já começam a produzir. A gente tem visto no Instagram nos últimos anos muita gente vendendo arquinho de cabeça, fantasia, glitter biodegradável, vários tipos de glitter diferentes. Então essa produção começa todo um ambiente carnavalesco que vai aparecendo aos poucos, vai te cercando aos poucos ali depois do Ano Novo, já com esse comércio, já com esse pensar a fantasia, já com esse se preparar. Então são, né, a galera que vai a bloco... quem resolve prender tamborim, né? Acabou. Sim, as oficinas de bloco. As pessoas que vão a bloco começam a fazer agenda de bloco, cada um vai montando a sua agenda, a sua planilha de blocos. Tem uma galera que é dedicada a fazer planilha de qual bloco vai, com que grupo de amigos. Então, é toda uma construção, assim, de semanas até você chegar
Na abertura não oficial de blocos, aqui no Rio tem, na abertura oficial de blocos, que também tem, e nos desfiles. Então, uma coisa que vai não é só no Rio, a gente tá falando muito do Rio pela intimidade, isso em qualquer lugar. Mas São Paulo igual, né? Sim, Carnaval de Belo Horizonte, é Carnaval imenso. de Salvador também imenso. Carnaval de Salvador imenso. Carnaval de São Paulo imenso, tanto em bloco quanto escola de samba também, né? É um espetáculo gigantesco. Belo Horizonte, o carnaval começou a bombar nos últimos anos, né? De bloco. Recife e Olinda, né? Nossa. Vi tanta gente falando no sábado. Era o galo da madrugada hoje, Sim. né? E muita gente falando Salvador, né? O Circuito Barrondina. As imagens são assim realmente das esquinas vazias, dos lugares vazios, são desoladoras, né? Então isso, assim, esse ritual, né, de começar a preparar as fantasias, de combinar com os amigos qual o bloco, de acompanhar, pegar a letra dos sambas, de começar a ouvir os sambas pra se preparar pro desfile, customizar abadá. Cara, isso, assim, eu acho que foi o que eu senti mais falta. Mas eu tô com o Simas. O Simas escreveu um post no Instagram que alguns podem achar mal-humorado, mas eu tô com o Simas. Ele escreveu assim: pra mim, eu tô tranquilo com que não vai ter carnaval, porque pra mim o pior dos pesadelos seria ter carnaval e eu não poder participar. Então, como não vai ter carnaval pra ninguém, por mim tá ótimo. A gente espera até o ano que vem. Então é aquilo do FOMO, né, que a gente falou aqui, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de alguma situação. Se não tem pra todo mundo, é mais tranquilo. Se só eu tivesse de fora, eu acho que se eu não tivesse, se tivesse carnaval esse ano e eu não pudesse estar porque, né, estou com um bebê de 45 dias, eu ia estar sofrendo uma barbaridade de ver todo mundo na Sapucaí e foto e tudo, e eu não poder estar lá. Mas, como todo mundo em casa e nada acontecendo, né, das coisas que eu gosto, isso me dá uma tranquilizada no coração. Mas ano que vem estaremos lá com o Martin, com 1 ano. Eu não quero nem saber, é óbvio que ele vai que ele vai com a gente. Espero introduzi-lo ele o mais cedo possível a esse universo de escola de samba que é o que eu amo, assim. Mas ele já tá ouvindo sambas da Beija-Flor. Sabe um samba que ele gosta muito? É o Tata Londirá, da Grande Rio. Da Grande Rio do ano passado. Porque começa aquele aê, aê, a minha Angola. Crianças macumbeiras. Ele já tá de olho esticado. Aê, aê, meu Angola. Já sabe. É pedra preta. É isso, meu filho? Concordou? Já acabou de mamar, já perdeu o interesse aqui no peito, já tá olhando outra coisa. Mas... E agora, Flávia? Vamos falar de quê? Não, e agora, quer dizer, como até assunto interligado a essa questão do carnaval é a vacina, né? Nós aqui no meio do carnaval, na semana passada, já na semana que antecede ao feriado que teve ponto facultativo, suspenso em alguns lugares do Brasil. Quer falar? O que é, meu filho? Você quer se manifestar? Não, gente, eu estou soltando pum e fazendo cocô. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Maravilha. Que bebê? Fala, bebê da mamãezinha. Gente, tá muito difícil. Vou fazer tradução simultânea. Tá muito difícil não ter carnaval. Eu já muito chateada. Eu queria ir pra rua. Porque eu achei que eu fosse ver os desfiles na televisão com a minha mamãe. Pronto. Vai, Flávia. Na semana passada a gente começou a ter... Ele não vai deixar. Interrompemos esse podcast. Vem com a vovó. Corta. Voltamos no silêncio. Voltamos a esta gravação com uma avó com o bebê no colo em pé. Gravando em pé, porque a criança quer ficar mexendo, entendeu? Ele não tá satisfeito em ficar sentado. Ele quer movimento, ele quer o balanço. E isso é a costume dela mesmo que deu. Porque eu não aguento o peso dele em pé no meu colo. Então, ela que lute segurando. Não quero nem saber. Ele já vai estar quase dormindo. Daqui a pouco ele reclama. Então vai, Flávia. Não, então, na semana que antecedeu o carnaval, nós já vimos as primeiras notícias de falta de vacina, né? De escassez, que era uma realidade óbvia, porque nós, por
influência do presidente, incompetência, obediência do ministro da Saúde, nós não investimos em um amplo leque, né, de opções de vacinação. O governo, o presidente, fez de tudo para boicotar a vacina do Instituto Butantan. Não foi, querido? A vacina do Butantan, que é a Coronavac, fez uma aposta que deve ser destacada, elogiada, na vacina da AstraZeneca, Oxford, com a Fiocruz, uma parceria que vai nos render 200 milhões até o fim do ano, a expectativa, 200 milhões de doses, mas não podia ter feito essa escolha única. Nós temos o mundo inteiro vacinando com outras modalidades, outras vacinas de outros laboratórios, a Pfizer, a Moderna, a Johnson & Johnson, com testes bem-sucedidos, e o Brasil, que tem um plano de imunização reconhecido, ou tinha um plano de imunização reconhecido mundialmente, né? O nosso Plano Nacional de Imunização, ele é dos anos 70 do século XX, ele já nos permitiu erradicar a poliomielite, as campanhas em massa, né, do Zé Gotinha. A gente que faz vacinação contra a gripe, acho que são aproximadamente... Opa! Benza a Deus! Esse foi um bebê arrotando, depois de mamar. Ai. É saúde, né, gente? Vocês sabem, né? Sinal de saúde. E aí, erradicamos a poliomielite, erradicamos o sarampo, título que perdemos em 2018, mas erradicamos o sarampo por um longo período. Vacinamos contra a gripe anualmente 70, 80 milhões de habitantes. Então o Brasil sabe fazer isso. Tem equipe qualificada, tem capilaridade. Não é trivial. Nos Estados Unidos, eles estão com atraso na vacinação porque não tem lugar. Começaram agora a descobrir que tem que botar em farmácia. Porque não tem postos, porque não tem sistema único de saúde. Então, a nossa estrutura seria absolutamente capaz de rapidamente imunizar. Tem especialistas que falam em média 1 milhão de pessoas por dia, mas poderia chegar a 2 milhões de pessoas por dia. O Brasil teria condições de vacinar. Não vacina porque não tem vacina. Não vacina porque não tem vacina. A realidade numérica é de até aqui, e estamos no meio de fevereiro, nós tivemos acesso a 12 milhões e 100 mil doses de vacina. Como são de dose dupla, é suficiente para vacinar 6 milhões de brasileiros, com um detalhe: dos 12 milhões e 100 mil doses, 10 milhões e 100 mil doses são de vacinas importadas da China pelo Instituto Butantan, de São Paulo, governado pelo desafeto, pelo inimigo, adversário de Jair Bolsonaro. 2 milhões de doses de vacina vieram da Índia, importadas da Índia, pelo governo brasileiro, do laboratório do Instituto Serum, que está fabricando a vacina de Oxford lá. E isso é tudo que nós temos. Nós tivemos um problema sério de dificuldade de importação dos insumos, eles chamam de ingrediente farmacêutico ativo, que é a base das 2 vacinas que serão produzidas no Brasil até aqui. A China atrasou o envio, enfim, questões supostamente burocráticas, mas também políticas, não dá para negar. E em razão disso, a produção da Fiocruz e do Butantan começaram já nesse início de fevereiro. A previsão é de que o Butantan comece a entregar doses da vacina fabricada já no Brasil a partir de 23 de fevereiro e a Fiocruz a partir de 19 de março. Então a gente tem um hiato aí sem vacina, porque não houve um planejamento, não houve interesse, não houve empatia, quase, gente, de fazer essa negociação. E o Brasil está passando vexame e está submetendo o seu povo à doença, à morte, ao desemprego e à recessão. Porque um presidente ou uma equipe de governo que se preocupassem com a economia teria zelado pela saúde.
Não há saúde econômica sem a saúde da população. Não há saúde da economia num ambiente de doença e morte junto com a população. O caso mais dramático foi Manaus, né, em que as pessoas brasileiros morreram sem oxigênio, né? O suprimento de oxigênio acabou nos hospitais. Pacientes foram transportados para outros estados brasileiros, inclusive para o Rio de Janeiro. Vocês veem o tamanho do caos, né? Não foram só estados vizinhos. É uma crise inédita, gravíssima e com uma perspectiva de superação a médio prazo. A médio prazo. E não a curtíssimo prazo, como deveria ser, especialmente para um país que depende, que se relaciona, que tira tanto atividade econômica, trabalho e renda do setor de serviços, da aglomeração, da circulação pelas ruas, do turismo, da cultura. É isso que eu tinha a dizer. Ai, gente, muito triste, assim. A minha avó seria vacinada no dia 26, agora no fim do mês, aqui no Rio, né? Ela tem 75 anos. Então ainda seria vacinada em fevereiro. Agora, sabe Deus quando, né? Porque a vacinação vai ser suspensa, porque as vacinas estão acabando no Rio e não tem ainda previsão de quando uma nova remessa vai chegar. O Rafael foi vacinado, né, a primeira dose, por ser médico, tá na linha de frente, direto em CTI Covid já há quase um ano, como vocês sabem. Vai tomar a segunda dose essa semana, então já é um alívio imenso. Nossa, não tem nem o que dizer, assim, do alívio que foi quando ele foi vacinado. Eu esperava sentir esse alívio de novo com a minha avó, mas agora seguimos sem previsão de quando isso vai acontecer. E hoje eu vi uma notícia de que a vacina da Pfizer, tem um estudo de Israel, que saiu hoje, que comprovou 94% de eficácia. Já tinha tido, né, em 2020, uma notícia de que tinha 95% de eficácia e que é segura, e saiu outro estudo hoje de Israel comprovando 94% de eficácia, e uma vacina que o governo brasileiro poderia ter tido acesso a 70 milhões de doses. Setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, a Pfizer ofereceu, olha, temos aqui, vocês querem 70 milhões? E foi ignorado, né? Foi recusado, ignorado essa oferta, e agora estamos aqui a ver navios. Então, é muito triste a gente que começou, já fez um ano que a gente falou do corona. Quem é Angular há muito tempo sabe que a primeira vez que a gente citou coronavírus aqui foi no episódio de 2 de fevereiro do ano passado, falando ainda antes do carnaval. Antes do carnaval, bem antes. Foi o carnaval, foi no fim de fevereiro do ano passado, falando do surto na China, como a situação já estava fugindo completamente do controle lá. Então a gente trouxe esse assunto pela primeira vez no início de fevereiro, e já fez um ano que a gente está falando desse assunto aqui. A gente teve um intervalo aí de 45 dias, de um mês e meio, e a gente tentou durante a pandemia fugir desse assunto, né, trazer mais leveza, falar de outras coisas. A gente foi atravessado por muitas coisas em 2020. Em maio, junho, teve o episódio do George Floyd. O papo de racismo virou uma bola de neve, um assunto imenso que tomou, até eclipsou, de certa forma, né, a pandemia. No início a gente achava que ia durar 15 dias, que, né, vamos todo mundo fazer uma quarentena aqui de 15 dias, daqui a pouco a gente volta. E foi virando uma bola de neve. Teve gravidez, teve tanta coisa nesse podcast, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá preso num replay. A gente também já teve esse episódio, né? Estamos presos num replay. É verdade. Que era essa sensação de Mas o Trump foi embora. Pelo menos isso, né? Biden ganhou, assumiu, e Kamala Harris é a vice-presidente dos Estados Unidos. Aconteceu muita coisa. Nesse mês que a gente ficou fora, aconteceu muita coisa, né? Uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, teve golpe de fato em Mianmar, teve eleição no Equador, teve de tudo um pouco. Pra quem gosta de política internacional, foi um janeiro animado no noticiário estrangeiro que passamos, né? E eu acho que é isso, assim, eu fico muito triste como alguém que tem uma avó, né, que agora é bisavó e já tava nessa expectativa, contando os dias pra vacinar, e agora sabe Deus quando isso vai acontecer, por uma pura e simples incompetência. E não só incompetência, mas também descaso, maldade.
existe um componente proposital, né? Que não é só tipo, sou burro, não sei fazer logística. Não, não quer mesmo, não quer. Porque não indicou liga pra isso. medicamento que não funciona, que não tem comprovação científica, cloroquina, remédio de verme, remédio de malária. Enfim, é tudo deprimente, vocês já sabem, né? Isso a gente tá cansado de falar sobre isso aqui. E então, pra fechar esse episódio, eu lembrei de mais um assunto que não tem como a gente não falar. Big Brother. Gente, veio aí, né? Essa edição. No ano passado, eu fiquei viciadíssima do Big Brother da metade pro final. No início eu não vi, não perdia todo o início. Comecei a ver o Big Brother bem depois. Mas nessa edição, quando foram anunciados, né, participantes, Projota, Carol Conká, fiquei super feliz quando anunciaram Carol Conká, caraca. A Poca, que é funkeira, né, cantora de funk, que eu já conheço há muitos, muitos anos, já acompanho há muitos anos. Essa edição, de fato, eu senti que o povo do camarote ia ser uma galera famosa, né? Que a galera que entra anônima da pipoca iria reconhecer. Porque minha sensação no passado é que, como era uma galera mais de internet, blogueira e tal, ninguém sabia muito bem quem eram aquelas pessoas. E nessa não, as pessoas bateram o olho e reconheceram várias dos convidados do camarote. Imagina o Fiuk, tá, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe quem é. Então eu fiquei com muita expectativa de como é que ia ser esse encontro, como é que ia ser algumas pessoas ali lidando com pessoas realmente famosas, que elas realmente acompanhavam. Comecei a ver desde o primeiro dia, ficava super ansiosa, até porque, né, gente, uma pessoa em puerpério amamentando a cada 2, 3 horas, inclusive de madrugada, precisa de um entretenimento pra ocupar um pouco a vida. Eu já tinha, né, limpado a minha agenda, não tava trabalhando, não tava fazendo absolutamente nada pra ninguém, coloquei o Big Brother aí nesse hall de vício. E, cara, o que aconteceu, né? Assim, o que aconteceu nas 2 primeiras semanas desse programa? Parece que esse Big Brother já tem 1 ano que tá no ar. E na verdade, tem 3 semanas. Não preciso nem dizer, assim, eu tenho comentado muito Big Brother no Twitter. Se você não me segue no Twitter, Bela Reis, Bela_Reis, lá no Twitter. Tenho comentado muito lá, muito no viés humor e piadas. Não sou da galera que faz uma grande problematização em cima das coisas, mas faço uma boa curadoria de retweets que tem questões a serem problematizadas. Mas tenho desocupado a minha cabeça dessas profundidades nesse momento, né? Que já tô vivendo profundidade demais na minha vida cotidiana. Cuidar de um bebê é um novo mundo a explorar, eu não quero mais pensar em grandes coisas. Mas preciso nem dizer, assim, que o que fizeram com o Lucas dentro daquela casa foi uma das coisas mais agressivas que eu já vi na minha vida. O episódio da Carol Conká não deixar ele comer na mesa foi uma coisa, assim, que dilacerou. Até a mim, ofendeu pessoalmente. Cara, aquilo ali é uma ofensa. E vi que bateu muito forte, né, em pessoas negras, famílias negras em que o alimento é muito sagrado. O momento da comida é um momento que não tem briga, que não tem treta, que não tem... Cara, tudo fica do lado de fora, né? Tudo fica fora da alimentação. O alimento é muito sagrado. E para as pessoas que são, né, de religião de matriz africana, a comida é o que a gente oferece aos orixás. É um dos elementos mais sagrados da religião, né? O comer e todo mundo junto, comer na mesa, é um ritual, são rituais sagrados. E ver aquele menino, que não é menino, né? Ele tem 24 anos, mas assim, né? Eu não gosto dessa infantilização dos homens também, né? Que se fosse uma mulher, a gente não ia falar que é uma menina. Mas ver o Lucas sendo privado da convivência em torno da mesa, e para mim me doeu muito também ver a Lumena, que é uma mulher de terreiro, que já chegou se colocando, que eles já chegaram nessa identificação de que os dois, né, que ele falando, sou de Xangô e ela é de Oxóssi, não sei o quê, e ela sendo conivente com essa situação, ela não se posicionando, para mim acabou ali, sabe, essa admiração, essa expectativa que eu tinha em cima dessas figuras, principalmente da Carol e da Lumena, que quando anunciaram, várias pessoas que eu conheciam já ela, né, de ativismo, de cursos, de reunião de militância aqui no Rio, em Salvador. Então foi uma expectativa alta, e ver como ela está distorcendo pautas muito importantes do movimento de mulheres negras da forma como ela quer, para ser, né, para ser conivente com as sacanagens, as crueldades que estão sendo manifestadas naquela casa. O Lucas saiu, né? Eu fiquei primeiramente muita raiva, assim, muito, muito revoltada de ele ter
sentido que ele precisava abandonar um sonho dele pela maldade, pela crueldade, não tem outra palavra, gente. Não foi só ser escroto, não foi só ser sacana. Aquilo foi cruel. O que fizeram com ele foi cruel. Foi maldade, foi crueldade, não tem outras palavras. Então, ver ele saindo, abandonando esse sonho em nome disso me deixou muito, muita raiva. Mas, ao mesmo tempo, também, logo depois, entendi, pensei e refleti que eu acho que foi a mensagem que os orixás entregaram pra ele, de olha, você não precisa passar mais por isso. Você já conquistou o carinho das pessoas fora da casa, você já conquistou um monte de gente querendo fechar trabalho, um monte de oportunidade de trabalho que já tinha se aberto, já tinha várias pessoas se pronunciando, queriam ajudar ele aqui fora. Então eu acho que foi a mensagem... Permitiu um debate profundo sobre tortura psicológica, violência psicológica. Então eu acho que a mensagem que ele recebeu, né, foi essa, ó, meu filho, Xangô mandou avisar que você não precisa mais passar por isso não, tá? Sai daí, porque não tem mais nada que possa ser oferecido de bom pra você nessa casa. Esse ambiente de terror psicológico vai te destruir e você não precisa mais disso. E o Lucas saiu, foi abraçado, né, pela família, pela comunidade dele, pela galera do Vai Vai, pelas redes sociais, pelas empresas que já começou a fazer publicidade. Então, ele em 2 semanas conquistou várias oportunidades e um público imenso, uma oportunidade de trabalho, que eu acho que essa que foi a justiça sendo feita, sabe? Acima de tudo, da eliminação dos que o torturaram, que ainda essas eliminações estão chegando, né? Eu espero que hoje, quando você estiver ouvindo, você já tenha votado para eliminar o Nego Di nessa semana. Por favor, se você estiver ouvindo depois de terça-feira, eu espero que a gente já esteja comemorando a saída dele, vendo os desdobramentos do nó que vai dar na cabeça desse povo soberbo, desse grupinho. Mas... E o beijo dele com o Gil foi a coisa mais linda do mundo. Eles depois conversando, não acaba aqui. Ai, gente, olha, gatilho demais aos solteiros assistindo, eu sinto muito, entendeu? Eu, como uma mulher casada, fiquei engatilhada. Então, foi lindo demais esse protagonismo do primeiro beijo entre homens, serem 2 homens negros nesse Big Brother, nesse momento que a gente tá vivendo, de tudo isso que tá aí. Sigo assistindo Big Brother, acompanhando avidamente, me atualizando o tempo todo no grupo do Telegram, né, que tem com as atualizações. Mas acho que o pior da tortura psicológica talvez já tenha passado, foi com o Lucas, mas são muitas decepções, né? Muita decepção com Lumena, muita decepção com Carol Conká, não sei o que vai ser da carreira dela, sinceramente. Projota, não sei se eu esperava grandes coisas, mas ele me parece, na primeira semana ele tava sendo uma pessoa muito legal, muito sensata, e virou também, né? Virou outra coisa. Então, vamos ver. E eu quero, obviamente, minha torcida pra ganhar, pra esse 1,5 milhão, é do Gilberto, Sara e Juliette, minha final até agora. São os nossos G3, né? Que é o eterno G4, mas que com o Lucas aqui fora, esperando o Gil. Já tô shippando essa fanfic aí, já é tudo pra mim, esse casal. Eu quero muito esse casal. Quando o Gil ganhar esse 1,5 milhão, o Lucas já vai estar com o quê? 1,5 milhão dele só de publicidade que ele vai estar fazendo. Então, um casal milionário é tudo que o Brasil precisa nesse ano de 2021 para nos curar de tudo de ruim que nos acometeu. Mas é isso, não podia deixar de falar de Big Brother. Provavelmente esse assunto ainda vai voltar, à medida que os absurdos aconteçam ainda nessa edição. Mas, olha, que loucura que foi esse início. Muito triste, muito violento, muito, muito, muito pesado. Esperávamos o entretenimento, recebemos uma dose, assim, de tristeza sinistra, que agora começou a se equilibrar um pouco. Mas vamos ver o que vem aí. É isso, Flavel. Quer falar alguma coisa de Big Brother? Você não assiste, né? Não quero. Obrigada. Só torço também igualmente, pelo que eu acompanho no Twitter, torço igualmente pela saída dessas pessoas que não representam, né? Não representam o que, enfim, se esperava. Não vou dizer deveria, porque cada um sabe o que faz, mas o que se esperava. E sobretudo a falta de solidariedade e de acolhimento. Esse episódio da comida, para mim, foi devastador. Me fez mal pessoalmente. E eu tô em alguns grupos de pessoas negras e tal, e todo mundo foi muito afetado, sabe? Mexeu com muitas... As piadas, né? Com Xangô, com orixás. Muita intolerância religiosa. Tá muito racismo pesado. Religioso. Sim. E violência psicológica.
Enfim, acho que ninguém precisa passar por isso mesmo, mas o debate foi, em alguma medida, rico, né? Para identificar o significado disso. Eu acho que teve muita gente que talvez tenha conseguido perceber violências de que foram vítimas a partir dessa experiência horrível, né, que aconteceu no Big Brother. É só. E o episódio de bifobia, né, do Lucas. Vamos nomear, não pode passar aqui batido. Que ele foi submetido, foi questionado porque ele tinha beijado o Gil, que era uma coisa de jogo, que você não é bi, não foi acolhido. Nenhum beijo hétero é questionado, né, no Big Brother, se é uma estratégia de jogo, se não é. E ele foi questionado e esse foi o estopim desse acolhimento também que ele não teve. E é preciso nomear e não dá pra gente passar sem falar disso. É isso, gente. Nossa volta do Angu de Grilo. Muito feliz de estar de volta. Tava recebendo já muita mensagem. Nessa última semana eu acho que bateu, assim, pra todo mundo. Né? Passou janeiro, virada, uma galera de férias. Aí na última semana eu comecei a receber várias mensagens. Ai, tô com muita saudade do Angu, volta logo, nananã. Então, que bom que estamos de volta. Tô muito feliz de ir gravar. Esse episódio talvez tenha soado um pouco estranho pra vocês, com mais pausas, mais uns silêncios, assim. Em geral, eu edito todos os episódios do Angu e corto todas essas respirações, essas pausas que a gente dá pra pensar. Mas, agora com o recém-nascido, não deu. A gente vai ter um editor de áudio. Já estamos desenrolando isso, porque eu não vou conseguir mais fazer essas edições tão minuciosas. Vamos ter vinheta, finalmente, nesse programa. Aê! Vem aí a vinheta, finalmente, depois de 1 ano e meio de Angu de Grilo, vai ter vinheta. Mas a gente queria ter preparado tudo isso antes do retorno, mas enfim, as coisas se atropelaram também pela rotina de Brasil, de trabalho e de licença maternidade. A gente resolveu voltar antes de estar com tudo pronto, e aí a gente vai conquistando essas mudanças juntos, como a gente tem feito nesse primeiro ano, né? Não tinha começamos sem logo, entrou a logo, não tinha patrocínio, já fizemos episódios patrocinados, então vamos acompanhando juntos essas transformações. Daqui a pouco vem a Angu de Grilo editado por terceiros, profissionalizado. Ui. Eu vou comprar um fone novo, que esse meu fone aqui tá quebrado de um lado, entendeu? Eu tô ouvindo o retorno todo troncho. Vamos ter a nossa vinheta, então é rumo à profissionalização da profissão podcaster. Angu é coisa séria. Seríssima. Muito obrigada a todo mundo que viu até o final. Espero que vocês tenham gostado. A volta do nosso papo, agora com uns barulhinhos, uns chorinhos de fundo. Não sei se todos os episódios serão assim, né? Se o pai da criança estiver presente, não terá esse chorinho. Podemos terceirizar para outra pessoa. Mas nessa volta tinha que ter, né? Pra vocês sentirem como é que tá o clima por aqui. Um beijo, até semana que vem. Boa semana, bom fim de carnaval. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Vida nova total por aqui. E espero que por aí com vocês também. Um beijo.